Olá, boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Rui Valente e sou o diretor de Sicopna. Como é de conhecimento geral, o setor da construção civil tem tido um crescimento acentuado nos últimos anos. No entanto, enfrenta um enorme desafio, que é a falta de mão de obra qualificada, como aliás tem vindo a referir com bastante ênfase o presidente da AICOPNA. Do mesmo modo, também o Sicopna, enquanto centro de competências da formação profissional para o setor da construção, enfrenta o desafio de colocar no mercado de trabalho profissionais qualificados. E esse desafio é tanto maior quando sabemos que ainda existe atualmente um estigma social que recai sobre as profissões do setor e que urge ultrapassar e vencer. O setor modernizou-se, tem vindo a incorporar inovação tecnológica. Os processos e os modelos de construção evoluíram e com eles também as profissões. Novas competências são requeridas aos trabalhadores. A industrialização da construção tem vindo a transpor para o setor uma forte componente de digitalização. Por outro lado, a sustentabilidade e o ambiente são atualmente fatores incontornáveis na construção. É neste contexto que o Sicopna tem vindo a fazer um esforço significativo no ajustamento e adaptação dos seus programas de formação. E pretende prosseguir e intensificar este desafio, ansiando a revisão urgente do Catálogo Nacional das Qualificações. Neste novo ciclo do 5º às 5, queremos explorar estes e outros temas, procurando satisfazer as expectativas do nosso público, tanto as empresas como os profissionais. Obrigado pela vossa participação e um bom webinário. Olá, boa tarde. Hoje estamos aqui no Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho, no Sicopna, para mais um programa destinado à prevenção dos riscos profissionais. Hoje um dia especial, porque é o Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho, hoje dia 28 de abril. Este ano as comemorações do Dia Nacional decorrem em vários pontos do país, com vários intervenientes da ACT e outros organismos, e nomeadamente vários empregadores e em várias empresas se comemora este dia, sob o título de construir uma cultura positiva de segurança e saúde no trabalho. É o lema deste ano, agir em conjunto. O dia 28 de abril é comemorado em todo dia como o Dia Nacional da Segurança e Saúde no Trabalho. Em Portugal foi instituído em 2001, através de uma resolução da Assembleia da República, e foi o 4º país europeu a considerar esta data como o Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho. Portanto, é uma data assinalável, tanto em vários pontos do planeta. Este ano tem por objetivo, este dia, não só este ano, mas sempre, homenagear as vítimas de acidentes de trabalho e doenças profissionais. O ideal era não comemorarmos com este sentido, desde que haja uma vítima por acidente de trabalho, essa mesmo é de lamentar. Qualquer vítima que seja mortal ou não, ou vítima grave, terá sempre que ser lamentada, e esperemos contribuir para que este flagelo que nos continua a assombrar sempre, que venha a diminuir
de forma a colmatarmos os riscos profissionais. Informar e sensibilizar para a importância da segurança e saúde no trabalho dos trabalhadores é de todo importante, visto a prevenir os riscos profissionais nos locais de trabalho. Também fornecer aos trabalhadores os equipamentos e as máquinas necessárias para conseguirem desenvolver as suas tarefas nos seus postos de trabalho de forma a realizar essas mesmas tarefas em condições de segurança e regressar no final do dia ao seu porto seguro, que é a sua casa, e com saúde, de forma que no próximo dia de jornada esteja em condições de enfrentar um novo dia de trabalho. Este ano, em 2022, então a ACT, através do tema escolhido pela OIT, pela Organização Internacional do Trabalho, sob o tema Vamos agir em conjunto para construir uma cultura positiva de segurança e saúde no trabalho. É o tema escolhido para este dia, para assinalar então este Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho. O meu nome é Fátima Moreira, sou inspetora do trabalho no Centro Local do Grande Porto. A minha formação académica é de Engenharia de Minas. Estes temas de atmosferas explosivas, embora seja uma das exceções da aplicação desta legislação que vamos ter hoje, porque temos legislação específica para o setor das minas e pedreiras, não se aplicando estes diplomas, de qualquer maneira, hoje vamos ver aqui, em relação a outras atividades, que legislação se aplica, portanto, para a proteção dos trabalhadores contra os riscos de exposição a atmosferas explosivas. Vamos então agora ao tema mais em concreto, de forma a contribuir então para esta prevenção dos riscos profissionais nos locais de trabalho. O tema do dia 2 que vamos abordar aqui nesta sessão é, portanto, a proteção dos trabalhadores contra riscos de exposição a atmosferas explosivas. É um tema que já há muito tempo vem sendo falado e que já há alguma, portanto, temos legislação interna que enquadra este tema e, portanto, em termos de obrigações do empregador e dos trabalhadores nos postos de trabalho, as medidas a adotar. A missão da ACT, temos por missão, como inspectores de trabalho e como organização e técnicos de prevenção, temos como missão a promoção da melhoria das condições nos postos de trabalho, contribuindo com a nossa intervenção para levar a que as condições mínimas sejam cumpridas de forma a melhorar os postos de trabalho e dos trabalhadores. Esta matéria, de vez em quando, surge na comunicação social, com algumas notícias não muito agradáveis, porque estamos a falar de atmosferas explosivas e claro que, logo por si só, o tema pressupõe riscos graves, consequências graves, em geral mortos, em geral feridos graves, e consequências materiais também para as instalações fabris. O caso disso, temos o caso de Mangualde há uns tempos atrás, portanto, em que numa empresa, portanto, com produtos de madeira e outra na corticeira de Muselos. Portanto, através de poeiras criadas durante o processo produtivo e que deram origem a explosões e a consequências desastrosas e consequências graves. Porquê a pertinência deste tema? Nomeadamente porque estas explosões, quando ocorrem, põem em perigo a vida e a saúde dos trabalhadores, de forma a que
existem fatores que acabam por não ser controlados e, não estando controlados, vão ter consequências nefastas no ambiente de trabalho, quer através de radiações térmicas, chamas, as ondas de pressão que atingem as estruturas físicas e os trabalhadores, a projeção de materiais, a reação entre produtos nocivos para a saúde e segurança dos trabalhadores e o consumo do oxigênio, que está sempre presente, portanto, no triângulo de inflamação e da criação das atmosferas explosivas. Uma atmosfera explosiva é criada sempre que nós temos estes três elementos. Temos que ter, para a explosão se dar, é necessário estarem naquele momento as três condições presentes. Temos então o oxigênio, a fonte de ignição e o combustível. O que é que se faz quando se quer controlar uma atmosfera explosiva ou uma explosão? Basta tirar um destes elementos, suprimir um destes elementos para automaticamente, portanto, não termos o triângulo formado e, portanto, fazermos com que pare a explosão. Se cortarmos, por assim dizer, o oxigênio, vamos só ter o combustível e a fonte de ignição, mas depois não é alimentada pelo oxigênio, automaticamente não se dá a explosão. Se nós tivermos o oxigênio e o combustível, se não houver a fonte de ignição, também não vai haver explosão. Portanto, nós vamos ter que ser sempre, numa explosão, vamos ter sempre que ter estes três elementos: o oxigênio, a fonte de ignição e o combustível. Como é que, no nosso direito interno, isto está vertido e em que termos é obrigatório? Nós temos dois tipos, após a entrada na Comunidade Europeia, nós temos dois tipos de diretivas. São as diretivas de nova abordagem e as diretivas sociais. As diretivas de nova abordagem estabelecem as exigências essenciais de saúde e segurança. E estas diretivas de nova abordagem são iguais à transposição para todos os países da União Europeia. Todos os países se regem por aqui. E então, como exemplo destas diretivas, temos a Diretiva Máquinas, transposta para o direito interno, a Diretiva 42, transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei 103 de 2008, e temos os equipamentos para utilização em atmosferas explosivas, transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei 112 de 96. Por outro lado, temos as diretivas sociais. E as diretivas sociais, o que é que são? São diretivas que estabelecem prescrições mínimas de saúde e segurança. Aqui, a transposição em cada Estado-membro é efetuada de acordo com as práticas de cada país e pode ser mais exigente para determinados países. Os países podem alterar o texto requerendo outros requisitos que não são iguais para todos os países da União Europeia. Estas são as prescrições mínimas que os empregadores têm que adotar nos locais de trabalho. Assim, temos como exemplo a transposição da Diretiva 655 dos equipamentos de trabalho, transposta para o direito interno, o Decreto-Lei 50 de 2005 e, em concreto, aqui relativamente a esta matéria, as atmosferas explosivas, transposta pelo Decreto-Lei 236 de 2003. Temos então, por um lado, neste contexto, a legislação que diz respeito aos equipamentos, este no que concerne ao fabricante, aos requisitos essenciais que o fabricante tem que adotar nestes equipamentos para que esses equipamentos possam ser utilizados em locais em que se verificam atmosferas explosivas, e depois temos a legislação referente, portanto, do outro lado é a Diretiva 94/9 da CE, portanto, transposta pelo Decreto-Lei 112 de 96 e a Portaria 341 de 97.
Aqui temos normas harmonizadas, portanto, todos os países, como disse anteriormente, regem-se pela... é igual para todos os países. Um equipamento para atmosferas explosivas fabricado num país da União Europeia, na França, na Alemanha, tem que ser regido pelas mesmas normas harmonizadas que um equipamento a utilizar neste meio que seja produzido em Portugal. Estas normas harmonizadas são normas técnicas que são encomendadas pela Comissão Europeia ao CEN, que é a Comissão Europeia de Normalização, e que, portanto, saem no jornal da Comissão Europeia as normas harmonizadas e que dizem respeito, portanto, a esta matéria. Em relação aos locais de trabalho, quando estamos já num local de trabalho onde possa ocorrer uma atmosfera explosiva, aqui já temos a Diretiva 92 de 99, que está transposta para o Decreto-Lei 236 de 2003 e que são as prescrições mínimas que o empregador tem que adotar nos locais de trabalho. Assim, conforme tinha dito, a Diretiva, portanto, Social 99/92, transposta pelo Decreto-Lei 236, estabelece as regras de proteção dos trabalhadores contra os riscos de exposição a atmosferas explosivas. O que é que isto quer dizer? Existe a legislação geral aplicada a todos os setores de atividade através, portanto, da Lei 102, e, entretanto, existem regras específicas a adotar pelo empregador sempre que se verifiquem a exposição dos trabalhadores a riscos decorrentes da exposição a atmosferas explosivas. Esta diretiva aplica-se a todo o setor público, a todos os ramos de atividade do setor privado e a trabalhadores independentes. Depois, existem exceções, nomeadamente em áreas de tratamento médico de doentes, a utilização de aparelhos de gás, substâncias químicas, manipulação de substâncias químicas instáveis, transportes explosivos, indústria extrativa e que são abrangidos por legislação específica para estes setores. Onde é que nós podemos ter exemplo em que haja criação de, portanto, atmosferas explosivas e, nomeadamente, o risco de explosão? Em praticamente todos os setores de atividade temos situações em que se verificam o risco de explosão e a verificação de atmosferas explosivas. Na indústria química, nomeadamente no tratamento de substâncias inflamáveis sob a forma gasosa, líquida ou sólida, portanto, podem ter origem nestes locais atmosferas explosivas. Em aterros sanitários, podem ser criados gases que acumulação podem tornar-se, portanto, inflamáveis, essa mesma acumulação, na produção de energia elétrica, na indústria alimentar, na indústria farmacêutica, em refinarias. Portanto, estamos a ver que existe uma série de atividades em que pode ser verificado este tipo de atmosferas explosivas. Tratamento de águas residuais, empresas de distribuição de gás, indústria de transformação de madeiras, empresas de pintura, na agricultura, na metalurgia, na indústria alimentar, indústria farmacêutica e refinarias. Portanto, em todos estes setores podemos encontrar situações em que, a partir do momento que sejam criadas poeiras, gases, facilmente névoas, facilmente inflamáveis, teremos a probabilidade de ter uma atmosfera explosiva, desde que seja criado aquele triângulo que vimos de início, em que temos o combustível, a fonte de ignição e o oxigênio, desde que se crie
o momento para que esse triângulo esteja presente e temos os 3 componentes, automaticamente temos a criação de uma atmosfera explosiva. No Decreto-Lei 236, no artigo 6º, estão então descritas as obrigações do empregador. Aqui, qual é o empregador terá que adotar, nomeadamente, os princípios de prevenção descritos no artigo 15 da Lei 102, nomeadamente prevenir inicialmente a formação de atmosferas explosivas e evitar a ignição das atmosferas explosivas. No caso de não ser possível evitar essas mesmas atmosferas explosivas, terá que atenuar essa formação para que sejam formadas e tomar medidas, portanto, de forma a colmatar e a prevenir essas mesmas medidas. As medidas a adotar terão que ser escritas e têm que ser, no prazo de 1 ano, revistas ou sempre que ocorram alterações no próprio processo produtivo. Temos então nada mais do que os princípios gerais de prevenção, identificar os riscos, planificar, avaliar os riscos de explosão, proceder à classificação das áreas perigosas. Existe uma codificação que vamos ver mais à frente para essas mesmas áreas, conforme esteja sempre presente ou não o risco de explosão, a adoção de medidas técnicas de proteção e a seleção dos equipamentos e sistemas de proteção. A seleção destes equipamentos e sistemas de proteção, se forem máquinas, tem que cumprir com a Diretiva Máquinas e, ao mesmo tempo, cumprir com a Diretiva 994, que prevê as medidas específicas para os equipamentos de trabalho, de forma a poder utilizar esse tipo de máquinas em ambientes explosivos ou ambientes ATEX. Todas estas medidas têm que ser compiladas num manual de prevenção, de proteção, elaborado pelo empregador dos locais de trabalho em que se verificam estas condições. Claro que esta compilação de informação e a análise deverá ter em conta o processo de trabalho, as condições em funcionamento normal, em funcionamento anormal. Muito importante a manutenção dos equipamentos. São equipamentos que devem ser periodicamente revistos, de acordo com as instruções dos fabricantes. Ter em conta as falhas previsíveis ou a má utilização do próprio equipamento e deverá ter em conta os equipamentos de trabalho utilizados nesses mesmos meios. Verificar se existem substâncias inflamáveis produzidas e ou utilizadas, podem ser utilizadas ou produzidas durante o decorrer do processo produtivo e, portanto, há que saber que produtos é que entram no processo produtivo, como é que interagem entre si ou que outros produtos vão ser formados. E tem que haver comunicação entre os vários locais de trabalho. Aquilo que, na avaliação, o empregador tem que efetuar é perguntar-se se podem formar-se atmosferas explosivas perigosas, se é prevenida a ocorrência de fontes de ignição e, se foram previstas, medidas de concepção e organizacionais que limitem os efeitos nocivos de uma explosão. Como tal, aquilo que o empregador deve adotar, no caso de estarmos na presença de uma atmosfera explosiva do ambiente, terá que, em primeiro lugar, ver se é possível substituir substâncias inflamáveis, por exemplo, solventes, por produtos aquosos, limitar a concentração dos próprios produtos nos locais de trabalho, utilizar quantidades mínimas necessárias, levar para esses locais quantidades mínimas de forma a minimizar os riscos, a inertização, prevenir ou reduzir a formação de atmosferas explosivas.
Temos então aqui a classificação das áreas perigosas em zonas, conforme descreve no artigo 4º do Decreto-Lei, em que temos para os gases, névoas aqui e líquidos do lado direito, através de zonas, a zona 0, a zona 1 e a zona 2. Quanto menor for o número, mais a área, portanto, estamos suscetível de uma zona em que a probabilidade de haver explosão é maior, e do lado direito, portanto, é com 2 números aplicável a poeiras, a zona 20, 21 e 22. Também a zona 20, portanto, conforme veem aqui, onde é mais provável existir explosão. Em termos de adoção de medidas técnicas de proteção, o empregador terá que, nos vários locais do processo, identificar as fontes de ignição. Portanto, saber em que locais é que existem fontes de ignição, de forma a que possam ocorrer situação propícia a atmosferas explosivas. Aqui temos alguns equipamentos que são utilizados e sistemas de proteção de acordo com as categorias definidas no Decreto-Lei e na Portaria 341. Portanto, temos vários equipamentos e a terminologia utilizada pela marcação CE existente nos equipamentos e nas máquinas relativa a atmosferas explosivas. Portanto, o material certificado, equipamentos e sistemas de proteção têm de ter a marcação CE e estar de acordo com a Diretiva 9. Assim, os equipamentos de trabalho fabricados anteriormente a 30 de 6 de 2003, que foi a entrada em vigor, portanto, da Diretiva 9, terão que ser avaliados e, se não cumprirem os requisitos, tem que ser, portanto, o empregador terá que adotar as medidas previstas na Diretiva 99 de 92, transposta pelo Decreto-Lei 336 de 2003. A partir de 30 de 6 de 2003, terão que ser utilizados, quando o empregador adquirir os novos equipamentos, terá que adquirir equipamentos já de acordo com a Diretiva ATEX, portanto a 94/9 de 94, e esses equipamentos têm que ter a marcação CE, de forma a cumprirem os requisitos essenciais que estiveram, portanto, na sua concepção e de acordo com as normas harmonizadas que vimos anteriormente, que existem para a concepção desses mesmos equipamentos e sistemas de controle. Assim, o empregador terá que usar, no caso de se verificarem atmosferas explosivas, medidas organizacionais. Essas medidas, entre as quais que estão descritas, passarão por instruções de trabalho, qualificação e formação dos trabalhadores, inspeção e supervisão, informação e consulta dos trabalhadores e sistemas de autorização para execução de certos trabalhos. Aqui temos um exemplo de uma autorização para a realização de trabalhos num local em que se verifica uma atmosfera explosiva. Aqui temos a adoção de medidas que terão que ser adotadas em termos de medidas organizacionais, inspeção e controle dos próprios equipamentos e dos próprios locais, procedimentos para a realização de trabalhos de manutenção. É muito importante esta questão, porque em geral quem faz a manutenção são pessoas muitas vezes que vêm do exterior e, portanto, tendo ambientes ATEX, os procedimentos têm que ser adequados aos riscos que estão patentes no local e, portanto, seguir as instruções que estão preconizadas para combater esses mesmos riscos. Essas áreas terão que estar sinalizadas
portanto, haver uma sinalização das áreas perigosas e as medidas têm que ser registadas no Manual de Proteção contra Explosões. Qualquer empregador é responsável pela segurança e saúde, portanto, da adoção das medidas de segurança e saúde dos seus trabalhadores. Contudo, se as instalações não forem suas, quem tem o dever de coordenação vai ser a entidade, portanto, a empresa onde estão a decorrer os trabalhos, é que vai ter o dever de coordenação de todas as entidades no local. Portanto, essa responsabilidade, para além da responsabilidade que cabe a cada empregador, também ao responsável do local vão ser, portanto, vai ter ele o poder de coordenação que lhe compete. Depois aqui no artigo 16 e 17 temos, em termos contraordenacional, em termos de responsabilidades que os empregadores têm, e em termos de contraordenações grave e muito grave. Aqui temos um exemplo de um flyer de substâncias perigosas em que temos, portanto, para o setor das madeiras e imobiliário, da ACT, de medidas a adotar. Aqui é uma checklist de uma ação inspectiva que decorreu em 2011 portanto, em empresas e a verificação de locais com ambientes ATEX e, por último, dar-vos a conhecer um manual que existe, que foi encomendado pela Comissão Europeia, portanto, que foi emitido pela Comissão Europeia, que é nada mais, nada menos que o Guia de Boas Práticas da Segurança e Saúde dos Trabalhadores expostos a atmosferas explosivas, que se encontra no nosso site e à venda nos nossos serviços. Agradeço a vossa atenção, estou disponível para as vossas dúvidas. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez agradecemos a quem nos acompanha nos webinários. Quero agradecer também à inspetora Fátima Moreira por nos vir apresentar este tema que já há muito que vem a ser pedido nos inquéritos, portanto, já há muito tempo que as pessoas pedem que se aborde este tema. Portanto, foi hoje, no dia que se celebra o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. Hoje, no final, vamos ter o engenheiro Bastos, que é o nosso responsável pelo departamento técnico, também a fechar este webinário, dada a importância do tema da segurança, principalmente no dia 2. E agora vamos então passar às questões que foram colocadas durante o webinário e vou colocar então a primeira questão. A primeira questão que foi, que eu vou deixar se calhar a primeira questão para que o engenheiro Bastos responda no final, porque tem que ver com a formação. E vou avançar para a segunda questão, para colocar então à inspetora Fátima, quem pode ter formação para trabalhar nesta área? Para trabalhar nesta área, quer os trabalhadores, quer os empregadores deverão ter a formação necessária para poderem lidar com estes riscos profissionais nos locais de trabalho. Portanto, estes trabalhadores deverão ter conhecimento dos riscos a que estão expostos e conhecerem as medidas de prevenção que devem adotar. Estas medidas, estes trabalhadores não têm que ser necessariamente, e conforme vimos na apresentação, não têm que ser única, exclusivamente, os trabalhadores que trabalham naqueles locais de trabalho. Podem ser trabalhadores que vêm de outras empresas fazer uma manutenção àquele local e que é uma zona ATEX. E como vimos, tem que ter as informações escritas relativamente às medidas de prevenção que deverão ser adotadas. Isto não retirando apenas as que já estão previstas nos próprios manuais.
Uma pergunta que também é recorrente nestes temas da segurança, que é como sensibilizar os empregadores para adotar as medidas preventivas. A melhor forma de levar os empregadores a adotar estas medidas, é necessário que os empregadores tenham a consciência dos riscos que decorrem dos seus processos produtivos que têm implementados. A adoção dessas medidas vai ser em função quer da empresa que lhes presta os serviços de prevenção, quer através dos serviços internos, se for o caso, se for atividades que a própria lei prevê que tenham que ter esses serviços internos. Portanto, vai ser através dessa ligação com os serviços externos ou com os serviços internos, com os médicos do trabalho, e esses serão os interlocutores que, em primeira mão, terão que dar portanto, sinal do que é que se passa no processo produtivo em relação aos produtos, em relação a fichas de dados de segurança, em relação aos equipamentos, em relação a produtos muitas vezes intermédios que se formam no decorrer do processo produtivo. Inspetor, então, que competências é que são necessárias para elaborar um manual ATEX? Muitas das vezes, para a prevenção de determinados riscos profissionais, teremos que ter várias valências. Dependendo da complexidade dos riscos a que estão expostos os trabalhadores, poderemos ter, por exemplo, imaginando que temos a formação de poeiras num ciclone em que temos poeiras finas, se calhar temos que ter alguém de determinada área da mecânica para a manutenção, para a parte de eletricidade, de limpeza dos próprios equipamentos. Portanto, tem que haver aqui um conjunto, muitas vezes, de valências. Pode não ser apenas uma pessoa, mas ter que recorrer, como em qualquer outra avaliação de riscos, não apenas a um técnico de segurança, mas muitas vezes a necessidade, e quem faz essas avaliações de risco sabe disso, e cada vez num mundo mais complexo de abordagem dos riscos profissionais nas empresas, cada vez mais precisamos de mais valências de pessoas com diferentes saberes para a compilação de um manual. Portanto, por si só, não vai ser uma pessoa com a capacidade técnica toda, se calhar, mas sim várias pessoas para chegarmos a um consenso de que medidas, de que equipamentos vamos escolher, se tem a formação, se esses equipamentos são os adequados e cumprem a diretiva máquinas, ou se cumprem a diretiva 9, portanto, para atmosferas explosivas, e identificar as zonas, o que nem sempre é fácil nos próprios processos produtivos. Portanto, tem que ser uma pessoa com algum conhecimento técnico e por ela própria pode não ter a totalidade desse conhecimento e requerer outras valências necessárias. Cada caso será um caso, cada empresa é uma empresa e, portanto, cada local de trabalho também será um local de trabalho, porque podemos ter uma indústria metalúrgica, mas uma indústria para a outra é completamente diferente. Portanto, a valência e o conhecimento é assim, eu não posso dizer que um engenheiro mecânico tem todo o conhecimento para fazer essa avaliação, ou um técnico de segurança tem todo o conhecimento, será o conhecimento e as valências serão aquelas que forem necessárias no momento para chegar à melhor forma do documento em si e, como resultado final, ter uma boa prevenção dos riscos profissionais naquele local de trabalho. Aqui uma outra questão, que é como funciona a ação inspectiva da ACT em situações deste tipo de atmosferas explosivas? Em termos de ação inspectiva, qualquer ação inspectiva rege-se por um gesto inspectivo
que nós temos em atuação nos próprios locais de trabalho. Em relação aos riscos, quer este, quer a outros, no caso depende do tipo de intervenção que vamos fazer, mas imaginando que se deu um acidente de trabalho num ambiente ATEX, a primeira coisa que vamos ter que ver é tentar perceber o porquê de ter ocorrido aquele acidente. E para chegarmos a essa alguma conclusão, ou se possível tirar alguma conclusão, o que vai ser essencial para nós, em termos de análise, é se aquela zona estava identificada como zona ATEX. Esse será o primeiro ponto. Será que ali era uma zona ATEX que deveria estar identificada e não está identificada? Se havia, por exemplo, imaginando que estamos numa zona de poeiras finas e temos empilhadores a gás, por exemplo, que possa ter a formação de, portanto, uma fonte de ignição com as poeiras e ter oxigênio, e então tenho ali o triângulo formado e dá-se a explosão, e depois todo um conjunto de documentos que temos que solicitar em relação quer a medidas previstas, quer a operação que estava em curso no momento do acidente, quer em relação a medidas preventivas que estavam a ser implementadas ou que estavam já implementadas, se houve alguma modificação naquele dia no processo produtivo, se houve alguma anomalia. Portanto, temos aqui várias variantes que temos que analisar e vários documentos que só no decorrer do processo é que nós vamos tentar e conseguir perceber até que ponto é que foram ou não cumpridas as regras de segurança e o que é que falhou em todo o processo para que tivesse ocorrido o acidente de trabalho. Por exemplo, imaginando que seja um empilhador de baterias elétrico e esse carregamento liberta hidrogênio. E, portanto, podemos estar... Tudo vai depender do tipo de equipamento, do tipo de processo, se há produtos finos, se é sólido, se é névoa, se temos gases, se temos produtos químicos inflamáveis, se temos qual a complexidade, como é que reagem os produtos. Muitas das vezes, eu estava-me agora a lembrar, aqui há uns anos atrás, de um acidente muito grave que matou 3 trabalhadoras, em que se dá uma explosão, porque era um bidão de 200 litros de diluente que os trabalhadores, já estava vazio, e os trabalhadores utilizaram o bidão para fazer, por exemplo, o que foi ali em causa, fizeram uma soldadura num quadro elétrico. Portanto, a soldadura com o bidão, com restos de diluente, aquilo explodiu tudo, os trabalhadores foram projetados e morreram os 3 trabalhadores que estavam, portanto, a fazer uma operação de soldadura. Portanto, isto para dizer que muitas das vezes os próprios trabalhadores também não têm a percepção do risco, quer os produtos que estão em causa, que são explosivos, que, portanto, e que podem dar atmosferas explosivas e que podem ter consequências muito graves. Este tipo de acidentes, o mais grave é que dá sempre origem a vários mortos, a vários estragos elevados das próprias instalações. E, portanto, quando se dão, realmente são trágicos. Está-me a ouvir agora?
Peço desculpa porque tivemos aqui uma falha na rede e eu creio que agora já estou, então, de novo, e vou passar à questão seguinte, que é, os inspectores da ACT têm de avisar o empregador de que vão efetuar uma inspeção à empresa? Nós temos vários tipos de intervenções. Podemos ter intervenções que são anunciadas, dependendo do tipo de intervenção e o fim a que se destina, portanto, essa intervenção inspectiva, assim temos que adotar o meio ou avisar ou ir à empresa não avisando. Claro que se eu vou a um determinado local, imaginando, por exemplo, estou-me a lembrar agora em concreto, imagina nós neste momento, e já há algum tempo, mas neste momento, por legislação, acompanhamos os médicos de trabalho durante um mês no âmbito do estágio da medicina do trabalho para a especialização da medicina do trabalho. Portanto, isso está em decreto-lei, que eles têm que fazer um mês de acompanhamento connosco, inspectores do trabalho, às empresas. Claro que se eu for a uma empresa no âmbito de uma visita com os médicos do trabalho, eu tenho que lá ter interlocutores. Se é no âmbito do estágio, tem toda a pertinência que esteja lá o médico do trabalho e que esteja o técnico de segurança da empresa. E na organização desse estágio, eu tenho que visitar com o médico empresas que adotaram os serviços internos e empresas que adotaram serviços externos portanto, na área dos riscos profissionais. Tem que ir, portanto, fazer intervenções em vários tipos de empresa. Aí, se eu quero ter lá o médico, claro que não vou aparecer na empresa e agora venho ao médico do trabalho. Claro que eu nunca mais vou encontrar o médico do trabalho, não é? A não ser que saiba qual é o dia que o médico do trabalho está naquela empresa. Portanto, à partida, não vejo e com certeza que é uma visita anunciada. Se for após um acidente de trabalho, o acidente é-nos comunicado ou nós temos conhecimento por outro meio que houve um acidente de trabalho, aí aparecemos na empresa, não tem que ser anunciado, não há pertinência em anunciar. Também se for, imaginem que temos uma denúncia de trabalho infantil, agora já não é tão corrente, mas há uns anos atrás já era. Claro que eu não vou anunciar ao empregador, olha que amanhã vou à sua empresa ver se há trabalho infantil. Claro que não, como é lógico. Portanto, terá que ser uma visita, portanto, não comunicada. Depende do tipo de matéria, o que é que vamos fazer, depende de qual é o intuito da visita. Por vezes temos visitas que estão anunciadas pela comunicação social, que vai haver uma ação a nível nacional, por exemplo, a nível de empresas de trabalho temporário. Vamos fazer uma visita nas empresas de trabalho temporário, por exemplo, ou uma ação no âmbito dos acidentes de trabalho e doenças profissionais. Aí são anunciadas na comunicação social que vai haver em todo o país uma ação e é comunicado, portanto, a toda a gente que vamos andar no terreno com determinado fim, portanto, e que temos instruções para cumprir. Então, agora, creio que é uma última questão, que alguém pergunta se nos pode indicar uma normativa para o armazenamento de produtos químicos inflamáveis ou explosivos. É assim, relativamente aos produtos químicos, há uma panóplia muito grande de legislação relativamente aos produtos químicos. Aquilo que deverão ter em atenção, e podem ver no nosso site, a legislação existente, é de todo necessário consultar, portanto, a legislação relativa ao REACH.
e à implementação do RIS nas empresas. Portanto, que tem a ver com a compatibilidade ou não dos produtos na armazenagem. Portanto, isso é todo importante ver, porque a armazenagem exige que o armazenamento seja feito de forma a que os produtos químicos não interagem entre uns e outros de forma a formar atmosferas explosivas. Portanto, quer com evaporações, quer com, e tendo também em conta, relativamente os derrames, bacias de contenção, uma série de medidas. O que também é de todo importante relativamente aos produtos químicos, qualquer produto químico que adquiram, peçam sempre as fichas de dados de segurança do fabricante desses produtos. Produtos, misturas, portanto, aí há uma panóplia muito grande de produtos que são cancerígenos, há muita coisa, portanto, nos produtos químicos é assim, há uma vasta gama de legislação que têm que consultar e que têm que abordar para a implementação. Portanto, é assim, podem consultar no nosso site, tem a legislação do REACH, de outras matérias, como é que hão de armazenar, mas estarem sempre atentos ao que é que quem produz aquele produto químico, quais são as medidas de prevenção a adotar, e nos locais de trabalho deve estar sempre disponível a ficha de dados de segurança e o empregador deverá dar conhecimento aos trabalhadores de quais são as medidas preventivas se em contacto com aquele produto, se for absorvido pela pele, se entrar para os olhos, qual é o meio de contacto telefónico, se for envenenamento, se for... Portanto, a ficha de dados de segurança daquele produto vai dar informação muito útil e que tem que estar disponível no local de trabalho sobre aquele produto químico em concreto. Não temos então mais questões e eu, antes de passar a palavra ao nosso responsável do Departamento Técnico, queria só lembrar que no dia 12 de maio vamos ter um webinário, que para nós também vai ser um webinário especial, porque vamos falar sobre acessibilidade para todos e vamos incluir aqui algumas novas dinâmicas, portanto, esperamos contar com todos novamente para esse webinário. Passo então agora a palavra ao engenheiro António Bastos, que vai falar e fechar este webinário. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Desde já quero agradecer à ACT por mais uma vez colaborar com o SICOPN neste tipo de eventos, porque tem sido uma ligação bastante importante entre o SICOPN e a ACT, no sentido de promover as condições de trabalho, as condições de segurança e saúde no trabalho. Estamos no Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, que é instituído para homenagear as vítimas dos acidentes de trabalho. É um dia triste, mas também é um dia em que nós temos que ser positivos, porque apesar de ainda haver muito trabalho a realizar, tem havido alguma evolução no nosso país e a isso muito se deve o esforço de muitas pessoas. O SICOPN, há cerca de 27 anos, que investiu nesta área da segurança no setor da construção. No setor da construção, que se alarga, de certo modo, a outras áreas, a outros setores de atividade, porque a área da segurança e saúde pode ser e é transversal. No entanto, face à nossa origem e ao setor onde estamos inseridos, a construção civil é o nosso setor preferencial. A nossa formação é conhecida e é bastante requisitada,
e quero lembrar que fomos das primeiras entidades a formar técnicos de segurança no trabalho. Na altura, de acordo com o contrato coletivo de trabalho da Construção Civil, eram os técnicos de prevenção e segurança. Portanto, continuamos a formar técnicos de segurança, isto é, técnicos de nível 4. Também já formamos técnicos de nível 5 ou técnicos superiores de segurança no trabalho, apesar de agora haver muita procura pela formação em e-learning, no caso concreto destes técnicos superiores de segurança. Temos também outra formação que é o técnico especialista de qualidade, ambiente e segurança, onde a temática da segurança está enquadrada com a qualidade e com o ambiente, situação que já se verifica em algumas empresas no setor da construção civil e noutros setores também de atividades. Temos outro tipo de formação, que é aquela formação contínua para a renovação, agora já não existe renovação, para o título profissional de técnico e técnico superior de segurança. Portanto, existe uma panóplia de formação que nós temos disponível e que, portanto, para as pessoas terem competências nesta área, podem nos contactar. Engenheiro, peço desculpa, deixe-me só interrompê-lo, porque alguém colocou alguém colocou no início aquela questão se havia alguma formação específica para esta área das atmosferas explosivas. Se puder também falar um bocadinho sobre isso. Não, nós não temos nenhuma formação específica. Pronto, o caso concreto das atmosferas explosivas é tratado numa unidade de formação em termos de segurança no trabalho, mas não temos nenhuma formação específica para as atmosferas explosivas. Estava eu a dizer que, portanto, face a esta evolução que se tem verificado neste país, nós necessitamos de todos os agentes, de todos os intervenientes no processo construtivo, para que os trabalhos se realizem nas melhores condições de segurança e saúde no trabalho. Quero cumprimentar todos por terem estado a assistir a este evento e dizendo que num próximo webinário iremos fazer uma abordagem sobre equipamentos de trabalho que será certamente anunciado. Uma frase que, entretanto, hoje pude verificar num dos eventos é bastante elucidativa para a preocupação que existe em termos de segurança e saúde no trabalho, que é: vamos agir ou vamos atuar em conjunto para construir uma cultura de segurança e saúde no trabalho. Isto é, eu falo em donos de obra, empregadores, trabalhadores. Só com a colaboração de todos é que podemos melhorar as condições de trabalho no setor da construção e neste país. A todos, muito obrigado pela vossa atenção.